Olha só a situação em que eu me encontro. O carbono pirou. Agora, eu nem sei mais se ele é ele mesmo. Meu bom Metano, veja a mim, abandonada pelo Boto por causa de um amuleto. Tenho estado tão triste e só. Nossa, assim você me arrepia, bonitão. Opa, não confunda as coisas, Água. Você sabe o que eu sinto pela sua irmã. Que é isso que essa alma penada fica dizendo aí? Não faço a menor ideia. Parece que ele fala com os mortos. Ored, minha Ored, minha Ored. Vocês andaram cruzando um cientista alemão, não foi? O Vonvon. Que vovó, Água, conversa mole. Mole mesma, cheia de curvas, de graça. Carl von Martius Metano, o naturalista alemão que descobriu o Brasil. Quer dizer, que reconheceu os domínios morfoclimáticos e florísticos brasileiros e elaborou o maior projeto de catalogação da história da botânica. Melhor assim? Bom, ele ali fala com os mortos e ela fala grego, né? Isso mesmo! Grego antigo. Vonvon chamou os biomas do Brasil com o nome de ninfas gregas. Náiades, Dríades, Amadríades, Napéias. E o cerrado ele batizou com o nome de... Ored, minha Ored. Oreades. Então aconteceu mesmo. Tinha alguém ali atrás daquela janela. As Oreiades, Metano. As Oreiades. Quê? Onde é que eu tô? Quem é você? Calma. Está tudo bem. Sou Carl von Martius, naturalista alemão. Cheguei ao Brasil em 1817 com meu amigo o zoólogo Johann von Spix. Nossa missão era descobrir a natureza deste país e dar notícias a seu respeito. Passamos 3 anos viajando, a maioria do tempo de maneira aventurosa, traçando mapas, desenhando plantas e bichos, evitando perigos. Reconhecemos e demarcamos os domínios florísticos do Brasil. Mas também descobrimos algo fantástico, um objeto mágico, e que me fez entender o que custa para um cientista se deparar com a magia. Meu amigo adoeceu. Dizem que pela malária que ambos contraímos. Mas sei que antes de perder a saúde, foi o juízo que o deixou. 6 anos depois de voltarmos à Alemanha, Johann faleceu em meio a febres e alucinações. Aquilo era sobrenatural. A princípio nos pareceu uma gema preciosa, um grande e maravilhoso diamante. Depois notamos que era a própria alma do cerrado, a alma das Oreiades materializada num talismã. Tentei destruí-la. Era tão sobrenaturalmente dura. O máximo que consegui foi quebrá-la em 2 partes. Uma escondi comigo, a outra na mais profunda das cavernas que Spix e eu encontramos. A Oreiade está lá, enterrada há 2 séculos, esperando o momento de voltar à luz. Esse momento chegou. O cerrado está em crise. A Oreiade precisa ser revelada. Por que você está me contando tudo isso? Porque é preciso salvar o cerrado. E só um ser mágico poderá fazê-lo. É que eu não sou um ser mágico, eu sou uma molécula. Mesma coisa. Mas não era de você que eu estava falando. Era da Oreiade. E você quer o quê comigo? Quero que você encontre a Oreiade e a liberte.
Chegou o momento de sua mensagem se espalhar pelo cerrado. E por que não vai você? Não é você o naturalista? Você não entendeu, não é, Metano? Eu estou morto. Siga o Tatu. Tatu, ao seu dispor. Há também outra consequência ainda mais grave da supressão. Da supressão do cerrado. A água. O cerrado é a caixa d'água do Brasil. Quase todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras dependem do cerrado. Só para citar 3 delas: Tocantins, São Francisco e Paraná. E o Pantanal, então? Só existe porque sua planície é inundada pelas águas do cerrado. Numa conta rápida, perder o cerrado é perder 1/3 de toda a água do Brasil. É perder 9 de cada 10 litros de água que geram a energia hidrelétrica dos brasileiros. E agora, água é muito importante de se falar, porque você pode ter muita terra, mas se você não tem água, você não tem nada. Perto da água, tudo é feliz. Guimarães Rosa. Neste Brasil tem lugar para todos e para quase tudo. Mas tem um bem fundamental para a nossa sobrevivência, que é a água. Esse é um bem sagrado, e por isso a gente não pode avançar sobre as nascentes e sobre as beiras dos rios. O cerrado é a caixa d'água do Brasil por conta de 3 fatores. A altitude que nós estamos, a quantidade de água que cai aqui, a chuva, né? E em terceiro, a profundidade do solo. O cerrado chove muito, apesar de algumas pessoas acharem que nós temos muita seca, nós temos sim uma estação seca bem definida, mas durante a estação chuvosa, que acontece de outubro até março, nós temos praticamente 1,80 m, 1,70 m de água que cai aqui, então é uma grande pluviosidade. Essa água cai e pode ser armazenada nesse solo, porque o solo é profundo, então ele funciona como uma esponja, né? A quantidade de raiz, a quantidade de solo, a profundidade de solo é capaz de armazenar essa água. Essa caixa d'água, além de ficar no solo, nós temos quase que um lago. Por exemplo, o aquífero Guarani é uma quantidade de água muito grande que é armazenada. Os grandes riscos, tanto para o aquífero como para essa grande caixa d'água que o cerrado é o seguinte: primeiro é diminuir a pluviosidade, essas mudanças climáticas, tá certo? Esse é o primeiro problema que a gente pode ter de não cair a quantidade de água suficiente. O segundo é, depois que essa água caiu, ela não conseguir ser armazenada no solo. Problema, por exemplo, erosão de rios, né? Ela cair e percolar, correr e causar erosão, como Vossoroca, né? Então esse é o segundo problema. O terceiro é que na hora que ela começa a percolar, por conta do fertilizante, por conta do excesso de pesticida, excesso de nutrientes que são adicionados pela agricultura no solo, disso aí penetrar no solo e poluir essa água que está nesse aquífero e nesse solo. As áreas desmatadas do cerrado viram áreas de produção agrícola e pecuária. E grande parte da produção dessas áreas acaba sendo exportada. Então a gente exporta grãos, a gente exporta carne, mas no fundo a gente está exportando também a nossa água, o nosso solo e o nosso sol. A gente exporta as nossas riquezas e aqui ficam os problemas ambientais. Há alguns anos estamos promovendo a recuperação das nascentes e das matas de beiras de rios da região das cabeceiras do Xingu, no estado do Mato Grosso.
São 2.500 hectares recuperados no âmbito de uma campanha chamada Icatu Xingu, quer dizer, Salve a Água Boa do Xingu, envolvendo fazendeiros, índios, agricultores familiares, municípios. Cada um entra com uma parte para fazer esse processo de recuperação. Os índios entram com as sementes, né? E os fazendeiros utilizam as suas máquinas, que eles plantam soja e capim para plantar floresta. Então, dessa maneira, você consegue promover esse processo de uma maneira mais rápida, gerando renda para essas famílias. Ainda é pouco, 2.000 hectares dentro de um mundo de áreas que foram desmatadas, ainda é muito pouco, mas isso é o início. Claro que se a gente não for capaz de fazer o pouco, a gente nunca será capaz de fazer o muito. Então a gente espera que daqui a 10, 15, 20 anos isso sirva de exemplo mesmo para ter um conjunto de tecnologias, de políticas públicas que possam efetivamente incentivar e valorizar a recuperação dessas áreas. Mas, Julie, hoje nós falamos muito dos vândalos, né, que destruíram Roma. E vândalo virou sinônimo de destruidor. E no futuro eu acho que nós vamos ser julgados também, né, pelo que nós estamos fazendo com a natureza e com o cerrado em especial. Né? Porque a tendência do cerrado é desaparecer, só ficarem aquelas áreas mais montanhosas, onde o trator não chega. E tudo isso é muito grave, muito sério, porque o cerrado ele traz uma informação genética muito preciosa. E nós vamos precisar dessa informação no futuro para melhoramento até de plantas que a gente consome e tudo. E vai chegar uma hora que nós vamos atrás dessas plantas e muitas não vão estar mais disponíveis, vão estar extintas, né? E isso é muito triste. E eu acho que a gente vai se arrepender muito por isso. O Brasil assumiu um compromisso de até 2020 reduzir em 1/3 o desmatamento no Cerrado e também em 1/3 suas emissões de gases de efeito estufa. Isso significa deixar de lançar na atmosfera futura 1 bilhão de toneladas de carbono equivalente por ano. É um desafio para a agricultura e a pecuária, os principais emissores de gases de efeito estufa da região centro-oeste. Pérez, isso é possível? Isso é possível e muito mais. Nós temos tecnologia disponível no Brasil, para o Cerrado, para triplicar a oferta de alimento e ainda reduzindo as emissões de CO2. Que ótima notícia! Pois é, Júlio. O problema é que não adianta poder, é preciso querer. Uma das iniciativas é justamente recuperando áreas degradadas e através de sistemas de produção de pastagens, né, que são realmente mais eficientes em produção, né, animal, e com isso cumprir as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Tem mais boi que gente no Brasil. O rebanho já passou de 200 milhões de cabeças. É um dos maiores do mundo. E todos sabem que o metano dos bois tem 20 vezes mais poder de estufa que o gás carbônico. Uma das alternativas para contornar esse problema seria a adoção de sistemas integrados, como a integração lavoura, pecuária, floresta. Pela adoção desse tipo de sistema, nós podemos ter numa mesma área culturas como o milho, o sorgo, podemos ter implantado a pastagem e também, ao mesmo tempo, a floresta. A vantagem da adoção desses sistemas seria que a floresta, além de proporcionar grande conforto térmico para os animais, ela pode anular grande parte das emissões de gases de efeito estufa que são emitidos pelos animais. A integração lavoura-pecuária-floresta, onde nós estamos, ela veio como um sistema de produção sustentável que vai, de fato, recuperar mais de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas no Cerrado, né? E nós vamos aí no mesmo local produzir carne, produzir grãos, produzir madeira, energia, fibras, sem necessidade de derrubar uma árvore. Quero que você encontre a Auréade e alimente. Chegou o momento de sua mensagem se espalhar pelo Cerrado. A lenda se repete, Metano.
A Oreade é como o santo grau do rei Arthur que devolveu a paz ao reino da Inglaterra. E você é o camponês que, por falta de outro, foi transformado em cavaleiro. Ah, sem ofensas, Cavaleiro? Esse talismã está bem aqui embaixo, Metano. Debaixo d'água. Eu posso sentir. Como é que você sabe? Porque a água sou eu? E também porque tenho experiência com amuletos. Cuidado! Eles atraem inveja. Oreade. Minha Oreade. Tome, coma essa fruta agora, Metano. Que maldição de fruta é essa, Tatu? Mágica, para fazer a passagem para a Gruta do Talismã. Eu não preciso de mágica. Eu já estou em todos os lugares. Minha Oreade. Minha